Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Marcelo Lino Soares e falo do distrito de Subsede, Santa Helena, Paraná. Eu quero saudar todos com a paz de Jesus Cristo. Meu nome é Maciel. Estaremos lendo uma palavra que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, que é fiel e digna de toda a aceitação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A primeira parte do versículo diz que o Senhor está voltando, e o Senhor está voltando sem demora. Diz a palavra do Senhor. Aleluia! Breve o Senhor estará voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Aleluia! Já podemos ver os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Vemos os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão acontecendo dia após dia. Guerras e rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, terremotos em vários lugares. Mas um dos maiores sinais é que naquele tempo, no final, o amor de muitos se esfriaria. E hoje vemos esse sinal acontecendo, onde o amor de muitos já se esfriou. O amor de muitos já se esfriou. Eis que venho sem demora, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, e vemos que é eminente a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor breve voltará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Jesus Cristo de coração, aqueles que amam ao Senhor de verdade, aqueles que não vivem apenas de aparência, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que carregam a sua cruz e não negam o nome do Senhor. E a parte final do versículo diz assim: para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Entendemos então que há alguém que tenta tomar a nossa coroa, a coroa que nos foi dada, que nos será dada naquele grande dia, o nosso prêmio por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos fez, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu o direito da salvação. Esta é a nossa coroa, o nosso prêmio. E a palavra do Senhor diz, no final do versículo, para que ninguém tome a sua coroa. Entendemos que há um inimigo que luta para tomar a nossa coroa e devemos estar alerta, devemos estar vigilante, porque aqueles que estão na presença do Senhor Jesus Cristo precisa vigiar todos os dias, precisa ter uma vida de oração, porque vivemos dias de guerra, porque o inimigo das nossas almas, ele não bate em quem é dele, ele não procura matar, ele não procura perseguir quem está no mundo, quem está fazendo a vontade dele, mas ele procura perseguir, ele procura parar aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, que de fato servem ao Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa.
O Senhor Jesus Cristo está voltando. Te preparas, tu que dorme. Te preparas, tu que dorme. O Senhor ainda tem os seus remanescentes na terra. O Senhor sempre teve os seus remanescentes. O Senhor é um Deus que sempre teve os seus remanescentes, embora muitos já deixaram o primeiro amor, embora muitos não pregam mais a verdade, embora muitos pregam uma palavra de conforto, uma palavra de bem-estar, uma palavra de autoajuda, mas esta é a palavra que precisa ser pregada, a palavra que o Senhor Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e tenha o seu nome escrito no livro da vida, porque em Apocalipse ainda a palavra do Senhor vai dizer: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A única maneira de você escapar do lago de fogo, da condenação eterna, é através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outro que salva, não há outro que pode salvar. O único que salva é o Senhor Jesus Cristo, mediante a seu sacrifício na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Cordeiro. Hoje a salvação é pela graça. Hoje temos livre acesso à graça do Senhor. A salvação é pela graça. É dom imerecido. É algo de Deus. É algo que não merecemos. Não é por obras. Não é por fazer a obra do Senhor, mas a salvação é pela graça. Isto é dom imerecido. Então aceite a Jesus Cristo. Basta você se entregar a Jesus Cristo, aceitar ao Senhor Jesus Cristo, e o seu nome será escrito no livro da vida. E você terá a sua vida transformada, porque todo aquele que aceita Jesus Cristo, ele tem a sua vida completamente transformada. Aleluia! Eu posso dizer hoje que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Era eu sozinho, mas o Senhor preparou uma esposa, me deu uma esposa, e com o tempo ela aceitou a Jesus Cristo, se converteu ao Senhor e desceu as águas do batismo. Mais para frente, a minha sogra, que pertencia a outra religião, e eu sempre estava pregando para minha sogra, falando que Jesus Cristo é o único que salva, Ele é o único que perdoa. E um dia ela abraçou uma imagem e disse: eu não quero o teu Jesus, mas o Senhor Deus, quando Ele quer salvar, aleluia, Ele salva. Não há ninguém que possa fugir das mãos do Deus Todo-Poderoso, que tem os olhos como chama de fogo. E o Senhor permitiu que a minha sogra ficasse doente, e ela mesma pediu para que levássemos ela em um pastor, e fomos até a casa do pastor, o pastor Joel, que pastoreava a igreja Assembleia de Deus aqui em Subsede. O pastor orou pela minha sogra e ela foi curada, e o Senhor foi trabalhando no coração dela, e hoje ela aceitou a Jesus Cristo já faz um tempo, e ela desceu as águas do batismo depois de idosa, e hoje eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quer ter vida em abundância? Aceite a Jesus Cristo. Quer ter vida com Deus, vida em abundância? O dinheiro não pode te dar a vida com abundância, porque só em Jesus Cristo a vida com abundância. Ele é a vida, Ele é a nossa fonte de vida. Para você que anda em depressão, eu digo para você que há uma saída, há uma solução, e a solução se chama Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra na vida de alguém,
alguém, Ele entra para mudar a história, Ele entra para fazer a diferença. Eu não conheço ninguém que aceitou a Jesus Cristo de verdade e não teve a sua vida transformada, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele transforma, o Senhor Jesus Cristo, Ele liberta, e o Senhor Jesus Cristo, Ele salva. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem vida para você, você que vive com depressão, à base de remédios para dormir, à base de remédios para a depressão. Eu digo para você que tem uma saída, aceite a Jesus Cristo, porque quando você aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, o Espírito Santo Consolador, que foi mandado pelo Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio e é Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que nos guiará até o arrebatamento, é Ele que nos guiará até aquele grande dia, aonde encontraremos o santo, o verdadeiro, o justo, o fiel, o Cordeiro que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador e tenha a sua vida transformada, porque breve o Senhor estará voltando para buscar a sua igreja. Eu deixo esta palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Amém.